Gênesis capítulo 50, versículo 15. O título fala: a magnidade de José para com seus irmãos. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Por que os irmãos de José tiveram esse pensamento com ele? Porque você sabe a história de José. Quem sabe? Levanta a mão. Eles perseguiram. Ele foi perseguido pelos seus irmãos por contar um sonho. E eu falava para as pessoas esses dias que passou, que a pessoa tem coisas que você não deve contar para ninguém. Existem segredos que você tem que guardar 7 chaves. Só você e quem? Exatamente, só você e Deus. Mas infelizmente existem pessoas que ela não consegue guardar segredo, e por isso ela muitas das vezes se prejudica. Porque quando você guarda o teu sonho só para você e alimenta esse sonho, correndo atrás, trabalhando, indo em busca do que você quer, do que você acredita, do que você confia, Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar, Deus vai te agraciar. Mas quando você é uma pessoa que não consegue guardar o seu sonho, o que acontece? Fala para o Bispo Júnior: você infelizmente perde a tua bênção. Você consegue entender o espírito da coisa? Quem entende o Bispo, faz com as mãos assim. Então você não pode de maneira nenhuma, em hipótese alguma, desistir do teu sonho, porque o diabo quer ofuscar os planos do Pai na tua vida. Satanás quer ofuscar os planos de Deus na sua vida, te entristecendo, fazendo você sofrer, fazendo você se entristecer. Então os irmãos de José sabiam a maldade que eles fizeram com José. Aí eles imaginaram: poxa, nosso pai Jacó morreu, José não fez mal para a gente por causa do nosso pai, agora ele vai se vingar de nós. Mas José nunca ia se vingar deles, porque José era um homem de Deus. José foi um homem separado por Deus, e de maneira nenhuma José ia fazer maldade alguma com os irmãos dele. Você quer ver só? Versículo 16: portanto mandaram dizer: José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois as transgressões de seus irmãos e o seu pecado, porque fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes as transgressões dos servos do Deus de seu pai. José chorou. José o que, igreja? Enquanto lhe falava. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se, dizendo: dele prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temas, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o que? O tomou em bem. Deus o tornou o quê?
em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temas, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhe falou o quê? Ao coração. José falou assim: olha, fique em paz, eu não vou fazer mal para vocês, não. Pelo contrário, eu vou cuidar de vocês. A pessoa que é de Deus é assim, ela não paga o mal com o mal, e o mal, ela paga assim o mal com o quê? Quem não é de Deus, quando acontece alguma coisa por ele ou com ela, a pessoa quer se vingar. Você vai ver, quem bate esquece, mas quem apanha o quê? A pessoa tem esse pensamento errado. A pessoa não pode ter esse pensamento. Se alguém fez uma maldade com você, você não pode retribuir com maldade. Gente, uma coisa que eu aprendi é verdade: o mal se destrói por si próprio. A maldade por si próprio vai se destruir. Não precisa de você fazer maldade com ninguém, não. Ela mesma vai colher o que ela está plantando. O que cabe a mim, o que cabe a você, é entregar nas mãos de quem? Nas mãos de Deus. Você orar, você clamar, você buscar, você fazer a sua parte. E aí Deus vai te honrar. E deixar aquela pessoa na mão de Deus e aprender a liberar perdão. Eu confesso para você, rapaz, tem gente que às vezes fala comigo: como é que pode, se a pessoa fez isso com você, amigos meus da obra, e você trata como se nada tivesse acontecido? Meu irmão, o mal por si próprio se destrói. Já foi provado isso. Quantas pessoas estavam no topo, hoje não está mais? Porque ela mesma cavou a sepultura dela, fazendo maldade. Pode acreditar, toda maldade que você faz, volta para a pessoa. Volta para ela. Você fez o mal, você vai colher o mal. Pode demorar um tempo, pode demorar, você pode estar se dando bem, pode passar os anos que for, mas uma hora você vai colher a maldade que você fez. Então os irmãos de José temiam isso, uma represária de José na morte de Jacó, seu pai. Mas José demonstrou que era um homem de quem? E quem é de Deus é assim: não, meu filho, fique em paz, não foi uma coisa não. Você tem que mostrar para a pessoa que você é diferente dela, que o Deus que você serve é o Deus de verdade, não é o Deus dela que ela acha que é de verdade. Versículo de número 22, a morte de José. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu o que, igreja? 110 anos. Quantos anos José viveu? 110 anos. Senhor, me dá essa bênção também. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração. Efraim era um dos filhos de José. Também os filhos de Marquir e filhos de Manassés. Manassés também era outro filho de José, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. Fica até arrepiado, estou até arrepiado aqui agora, né? Em volta da minha cabeça arrepiou aqui agora, é muito forte isso aqui. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos, e embalsamado, e o puseram num caixão no Egito. Viu aí? Mas José fez o bem para muita gente. Às vezes você não entende porque certas situações acontecem com você. A gente lê a história de José e você fala assim: pô, que maldade. Ele foi vendido pelos irmãos como escravo. Sim, eu concordo contigo. Porém, foi um propósito de Deus aquilo acontecer. Porque se José não tivesse ido para o Egito, a terra ia perecer. Nem eu nem você estaria aqui hoje.
Deus colocou José lá no Egito, fez ele passar por toda aquela luta, aquela humilhação, porque tinha um propósito na vida dele. Foi preso, injustiçado, mas chegou um momento que Deus fez acontecer uma situação com o Faraó, que deixou o Faraó perturbado. Foi aonde Deus colocou José na frente de Faraó, e de um escravo se tornou o quê? Um governador. E através daquele homem chamado José, Deus salvou a terra de morrer da fome. Deus salvou a terra da extinção. Aí depois as pessoas entenderam por que José passou por tudo aquilo. Porque Deus tinha um plano de salvar a humanidade através de José. Hoje você talvez tenha uma perda, não esquenta a cabeça. É Deus que tem um propósito com você lá na frente. Lá na frente, quando Deus te exaltar, lá na frente, quando Deus te honrar, lá na frente, quando Deus te levantar, lá na frente, quando Deus colocar você no meio dos príncipes, você vai entender por que tudo isso que você enfrentou foi necessário. Há lutas que você enfrenta, que é o propósito divino na tua vida, o propósito do Pai. Você consegue entender o espírito da coisa? Quem entende, levante a mão. Tudo que acontece é um propósito do Pai. E não cai uma folha da árvore sem que seja da vontade de Deus. Quem consegue entender o bispo? Bispo, eu estou enfrentando uma luta. Irmão, é propósito de Deus. Fique em paz. Lá na frente Ele vai te dar vitória. Bispo, eu estou enfrentando um deserto. Fique em paz. Lá na frente vai ter um oásis esperando você, cheio de água, bem fresquinha, para saciar a sua sede. Em outras palavras, a vitória está chegando. O tempo de Deus não é o meu tempo, nem o seu tempo. O tempo de Deus é totalmente diferente do meu e do seu. Aí você acha que está demorando. Não está demorando. É porque não chegou o momento ainda. Não tente conquistar uma coisa prematuramente, uma bênção prematura. Você vai perder. Porque você não vai estar pronto para aquilo, você não vai estar apto para aquilo. E aí você vai perder a tua vitória. Você vai perder a tua bênção. Você vai deixar de ser abençoado, porque você está querendo colocar a carroça na frente dos bois, porque você está querendo antecipar uma coisa que não é a hora ainda. Quem consegue entender o bispo? Quanto tempo a criança demora para ser gerada no ventre da mãe, para sair de lá completa, saudável? Se ela sair antes, ela vai sair com problemas, com sequela, porque não é a hora dela sair ainda. A bênção é assim também. Aprenda a esperar o tempo de Deus, porque na hora certa Ele vai te exaltar e vai te abençoar. Diga glória a Deus. Qual é o meu papel, bispo? Seu papel é você vir para a igreja, buscar, orar, fazer o que a gente fala para você fazer. Porque quando a gente fala uma coisa, não é a gente não, é Deus que está nos dando a direção para passar para você. Alguns que obedecem é abençoado, outros que não obedecem não é abençoado. Quem saiu de casa e falou para Deus de manhã, Senhor, fala comigo. Quem fez isso? Levanta a mão. Deus está falando. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Está enfrentando a luta, meu irmão? Fique em paz. Coopera para o seu bem. Deus está no controle. Repita com o bispo: Deus está no controle. Está fraco, diga: Deus está no controle. Pronto. Ele estando no controle já é o suficiente. Ele estando no controle, você não precisa mais de nada. Você não necessita mais de nada. Ele já está no controle da situação. E é questão de tempo. Olha para cá, é questão de tempo para Ele te abençoar. É questão de tempo
para Ele honrar você. É questão de tempo para o sonho que você tanto espera chegar nas suas mãos. Mas entenda, fica firme, faça a sua, e Ele vai fazer a dele também. Glorifica o nome de Jesus bem forte. Pode glorificar a igreja. Glória a Deus.